amém? A paz que excede todo entendimento, que ela possa fluir em você, através de você, e te faça prosperar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero continuar aqui um estudo que eu iniciei na semana passada. Eu preguei na semana passada pela manhã e também à noite, falando sobre memórias celestiais, como é que o céu registra. Trouxe vários versículos mostrando isso, que o céu registra o nosso comportamento. Há uma leitura espiritual, e que as memórias que nós temos das pessoas e que Deus tem de nós denunciam, o sentimento que nós temos quando nós lembramos de alguém denuncia a vida da pessoa, se ela é correta ou se não é correta. Então eu te recomendo a você ouvir, se você não ouviu o culto passado pela manhã e à noite, e complemente o estudo, né? Eu quero falar hoje sobre lógicas espirituais. Fala assim comigo, lógicas espirituais. Pastor, mas o espiritual não tem lógica, porque as coisas deste mundo são loucuras para Deus e de Deus são loucuras para o mundo. Mas para nós entendermos isso, temos que perceber o quê? Que lógica é um conceito. A lógica nem sempre tem lógica para algumas pessoas. Quem já fez curso psicotécnico? Ou exame psicotécnico? Não passou. O Thiago não passou, foi reprovado. Né? Então, para algumas coisas, por exemplo, a Ed, só fala assim, esse aqui é meu irmão. Ela fala, mentira. Para ela não tem lógica. Cada pessoa, não, a Ed é uma figura. Eu lembro, eu passei 3 anos da minha vida investindo na igreja, nos meus discípulos, e eu fazia a chamada Pérola do Dia. Pérola do Dia. Quem que era do tempo da Pérola do Dia? 3 anos. Todos os dias eu compunha um estudo dinâmico, rapidinho, pequeno, e enviava por SMS. Eu tinha um Nokia que fazia essa função. Quase não tinha essa função antigamente, nem tinha pensado em lançar o WhatsApp ainda. 3 anos seguidos, um dia chega assim a Ed e fala, pastor, onde é que você copia aqueles estudos? Não, Ed, eu tenho o trabalho de fazer. Não. Mentira, igual a Zé fez aqui. Mentira. Não, ela falou assim, gente, é muito bom para ser o senhor a fazer. Minha discípula, ela falou isso. É muito bom. O senhor é autêntico, eu amo a Ed, né? Então, para ela não tinha lógica alguém tão próximo dela ter capacidade de fazer aquele estudo. Então, a gente ri muito sobre isso. Mas isso é uma realidade, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, eu fiz aqui o exame para mudar a minha carta. É um exame difícil, psicotécnico, porque você tem que obedecer a lógica que o computador te dá, é ou não é? Ele define uma lógica e você vai tentar descobrir qual que é aquela lógica para tentar concluir o exame. Tem várias pegadinhas que você acha que é matemática, e não é lógica. Os exames estão cheios de lógica. Por quê? Cada lógica tem a sua autoria. Quando Deus criou o mundo, Ele definiu uma lógica para o mundo debaixo da lógica espiritual. Eu vou tentar falar fácil para todo mundo entender, para a gente conseguir seguir o raciocínio. Como assim? A lógica que nós vivemos, que é a lógica natural, Deus não obedece. Nós obedecemos a lógica que Deus criou para o mundo. Certo ou errado? Estamos seguindo? Fora do mundo, fora desse universo, fora do material, tem o imaterial, que é uma lógica desconhecida. A ciência chama de leis estranhas e desconhecidas. Stephen Hawking falou sobre isso. Quando o cientista que não é crente não sabe dar um nome para algo espiritual, ele fala leis da física estranhas e desconhecidas. Você pode pesquisar isso aí na net. Porque é a lógica desconhecida para a física, para a ciência. Mas isso é só o nome técnico que a ciência dá para a lógica espiritual. Estamos seguindo? Então, lógicas espirituais. Fala assim comigo, lógicas espirituais. Elas existem. Nós temos que entender qual que é essa lógica. 1 Coríntios 2,14. Abra comigo. 1 Coríntios 2, versículos 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele mede o outro pela lógica que ele obedece,
pela lógica que ele respeita. Quando há alguma coisa fora da sua própria lógica, igual nós brincamos aqui em relação a Ed, o confronta, ele não vai aceitar, ele vai contestar, porque ele não é um homem espiritual, ele é um homem natural, que se guia pela lógica do palpável, do evidente, daquilo que para ele parece óbvio. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las. É porque ele não pode entender que ele não aceita. Porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então você vê que o apóstolo Paulo aborda o assunto com a mesma tônica, só que não fala das questões científicas. É a linguagem que ele entende para apresentar para as pessoas que, se a pessoa quer entender Deus, ela tem que abandonar a lógica que ela conhece e mergulhar no novo ambiente. O que é o reino de Deus? A máxima, eu falei sobre isso quase que o mês todo, a tônica do Evangelho é apregoar o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova lógica de governo da alma do Espírito, sim ou não? É uma nova lógica. Se eu não mergulho para essa lógica, eu não vou usufruir dos benefícios deste reino. Não vou entender a proposta deste reino. E nem do rei que está por trás deste reino. Quando Jesus foi dar uma resposta para os discípulos que trouxe para ele um problema de lógica. Qual que era a lógica? A lógica é assim: Jesus, nós temos um problema, temos mais de 5.000 pessoas com fome para comer. Vamos despedi-los, porque a lógica é qual? Nós temos pouco pão, temos alguns peixes, estamos há tantos dias de caminhada da cidade, eles até têm dinheiro, mas o dinheiro não vale aqui. Então, a lógica dos discípulos foi essa: Jesus, na nossa construção intelectual, a solução é eles saírem daqui, irem para onde eles podem usar o dinheiro deles e comprar alimento. Aí o que Cristo faz? O que vocês têm aí? Nós temos 5 pães, temos 2 peixinhos, mande-os assentar. Eu vou te mostrar uma outra lógica, uma lógica espiritual, uma lógica que não se consegue as coisas com dinheiro, mas sim com fé, com a postura correta, com organização. Ele pega o pão, pega o peixe, eleva, abençoa, e fala a Bíblia que não só alimentou todas aquelas pessoas, mas sobejaram 12 cestos de pães e de peixe. O que é isso, senão uma lógica diferente da nossa matemática, do que nós conhecemos? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Pastor, por que isso não acontece constantemente? Porque nós não estamos tão empenhados em nos mergulhar, em aprender, em aplicar no nosso dia a dia essa lógica que Jesus nos apresenta, que são lógicas espirituais, lógicas que estão por trás do reino de Deus. Eu preguei no domingo à noite sobre Romanos 12, 27, que fala sobre Jesus destruir as coisas abaláveis para que permaneçam as inabaláveis. Vale a pena você ler todo esse versículo em casa. Eu até vou ler rapidinho para você só se deliciar com o versículo, que fala o seguinte, Hebreus 12, 26. A voz do qual abalou então a terra. Que voz é essa? É a voz de Cristo, é a voz da cruz. Abalou a terra, fala alto e ecoa até hoje. Quem pode dizer amém? Ecoa até hoje, porque a voz que abalou, ela chegou com uma lógica diferente, espiritual, veio de fora, entrou como uma flecha na terra, feriu a terra e começou um efeito em cadeia em todos que se deparavam com essa voz. E até hoje é assim. Quando o evangelho ele é pregado, essa voz que veio do céu chega até o seu coração, chega até a sua mente, e te é pedida o quê? Uma escolha. Uma decisão toda vez, escute isso, toda vez que a voz de Deus chegar até você, vai te pedir uma escolha, vai te pedir uma decisão, 100%. Porque a não ser que você seja já um ser espiritual na terra, se você não é, essa voz vai te requerer alguma coisa, estão me entendendo? Uma mudança, um passo maior, uma aproximação do Senhor.
Mas agora ele tem prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Querido, a voz de Jesus abala todo o mundo espiritual, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Não é só da terra, não, é senhor do universo. Você pode dar um aleluia? É senhor do universo. Abalarei a terra e também o céu. Aqui está a chave. Ora, essa palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como as coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Dá um grande salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia! O problema da nossa vida não é o que nós construímos em si, mas o fundamento e alicerce aonde nós construímos as coisas. Quando ele fala, a minha voz tem um poder de abalar as coisas abaláveis, é o quê? É quando eu passo a construir a minha vida em cima de valores e alicerces que não são espirituais, que são emocionais, que são fúteis, passageiros, não são nobres, fazendo escolhas por causa de dinheiro, de amores, ambição, medo. Toda escolha em cima desses valores são alicerces que são abaláveis. E a voz de Deus chega para destruir. Agora, o que acontece quando você destrói um alicerce? Cai tudo. Tudo que está em cima do alicerce, ele vai ruir. Não é? Mas por que isso é importante? Porque eu vou passar a enxergar o que foi que não ruiu no problema. O que não foi abalável? Foi as coisas o quê? Que são inabaláveis. Tudo que foi construído em cima de fé, de esperança, de amor, de perdão, ficou lá. Então eu tenho que passar a replicar esse alicerce e construir a minha vida em cima de fundamentos que são inabaláveis. É isso que fala Hebreus. Mas se eu não me permitir ser confrontado com isso, eu nunca irei ter o foco em construir castelos fortes em cima de alicerces que são inabaláveis. Eu fiz hoje de manhã uma experiência com a Jay, eu estava ali atrás, e eu aprendi mais do que eu entendia, que eu pretendia aprender, porque ela me ensinou. E eu estava ali lendo sobre alguns tópicos da palavra de hoje, e eu chamei ela assim, que a Jay é acelerada, você conhece a Jay aqui, né? Acelerada, ela faz tudo, parece a pastora dela, quer fazer tudo, quer chupar cana, quer assoviar, quer dançar, quer cantar, quer fazer tudo. Aí eu falei, Jay, me responde uma coisa. Deus cansa? Deus cansa? Ela cansa, pastor? Claro que cansa. Começou, mas Deus cansa, Jay? Me conta aí. E ela começou, não, porque Deus cansa das pessoas, cansa não sei o que lá e tudo mais. Não, mas Jay, mas isso aí é juízo, ele faz juízo nas pessoas. Mas Deus cansa igual a gente cansa? Não, é assim não, ele não cansa porque ele não dorme, ele não cansa. Eu falei, pois é, então por que ele descansou no último dia, no sábado, né? Então, o que eu aprendi quando eu estava conversando com ela? Já que descansou, quer dizer, contemplou, desfrutou da sua obra. Quando a gente ouve as coisas espirituais, a gente quer traduzir o que está sendo explicado com o que nós sentimos. Como ela é uma pessoa acelerada e cansa, ela interpretou a frase bíblica, Deus descansou, com a sua realidade do dia a dia. Esse é o perigo de você ler a Bíblia, tentando interpretar a Bíblia segundo o que você sente, o que você acha. Você vai deturpar a interpretação. Deus não cansa igual o homem cansa. Ele desfrutou, ele contemplou da obra da sua criação no sétimo dia. E eu aprendi outra coisa com ela. Quando eu perguntei, Deus cansa? Ela, pastor, já entendi a mensagem, eu tenho que descansar, eu preciso parar, eu preciso descansar. Aí eu falei, o poder da pergunta, o poder do questionamento. Sem querer, eu tive com ela um discipulado em 1 minuto. Só com uma pergunta, ela conseguiu fazer uma varredura na vida dela. Ela descobriu o que ela tem que fazer, que não está fazendo. Em 1 minuto, ela descobriu o que quer dizer contemplar,
que nada adianta trabalhar se eu não posso usufruir daquilo que eu estou construindo, ou ter prazer, ou gozar daquilo que eu estou vivendo. Em um minuto, com uma pergunta, olhando para a Bíblia, várias coisas se descortinaram. O que nós temos que aprender aqui em termos de lição? Se eu quero entender a palavra de Deus, eu tenho que me aproximar ao máximo da sua santidade, da sua beleza, da sua glória. Eu só consigo entender a Deus, entender a palavra de Deus, se eu entender a perspectiva dele, do autor, do Espírito Santo que o escreveu. Enquanto você ficar justificando a Bíblia com as suas emoções e sentimentos, você não vai conseguir tirar proveito nenhum da palavra de Deus. Você vai achar na Bíblia uma desculpa para fazer o que você faz, ou para continuar errando os erros que tem te trazido até aqui. Olhei aqui para a Mirtz, fui e lembrei que a lógica espiritual, eu estou pegando para todo mundo hoje, né? Ela é diferente. A Mirtz, quantas vezes você reprovou para tirar a carta de condução? Umas 20? 4 vezes ela tentando tirar a carta de condução e não conseguia. A Mirtz era ruim para dirigir. Ela é uma benção hoje. Pode confiar, se estiver na rua, mas ela para dirigir, meu Deus do céu, ela tinha que reprovar mesmo, que não tinha que passar a Mirtz era um atentado contra o público. Era um atentado contra a sociedade, ela não podia passar. Mas a Mirtz é uma de oração, ela orou, ela tinha fé. É muito ruim você ficar reprovando, né? E não conseguir passar. Ela começou uma campanha de oração. Pastor, ora por mim, eu vou orar com você, mas eu vou orar por você em especial, para você conduzir bem. Mas eu vou orar, você vai passar em nome de Jesus, mas faz as aulas, estuda o código, você não vai matar ninguém atropelado não, você vai se preparar. Ela se preparou, começou a estudar, nós começamos a orar. Olha como é que a lógica espiritual não tem a ver com a lógica natural. Não sei que ano que foi o ano que a ONU resolveu se reunir aqui em Portugal e ela tinha o exame de condução nesse mesmo dia. E há um protocolo militar quando o presidente americano está no território de um outro país. Esse protocolo inclui fechar as estradas, você vai ouvindo, fechar as estradas e o espaço aéreo aonde o presidente vai passar. Creia você ou não, o trecho que foi fechado, o espaço terrestre e o espaço aéreo, foi o trecho que a Mirtz ia fazer o exame de condução. Eu creio que a ONU não foi para resolver as coisas da Europa e do mundo. Essa ONU em Portugal foi para Mirtz passar no exame de condução. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a lógica espiritual. Porque foi resolver um problema. Não, Deus permitiu um problema para que se fechasse o espaço aéreo, se fechasse o espaço terrestre. Não tinha carro nenhum na rua, ela só sorrindo. Nem tinha que parar no pare lá. E passou tranquilinho. Tal. Quando a gente entende que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, nada poderá segurar você, nada. Você vai sempre prosperar em nome de Jesus, amém? Celebre, aplauda, exalte ao Senhor em nome de Jesus. Então, quando a gente fala sobre lógica espiritual, temos que entender que as verdades que Cristo disse, e conheceis a verdade e a verdade vos libertará, são as verdades que vão sempre confrontar o que a gente acha que sabe, o que achamos que nós entendemos. Queridos, nós não sabemos tudo ou não sabemos quase nada. Quero que você admita isso para você mesmo hoje. Eu não sei quase nada, eu não sei tudo. Eu preciso aprender, em especial com a palavra de Deus, com o Espírito Santo do Senhor que está em nós, ministrando em nós o tempo todo, para nos levar para um patamar maior. Então, não perca tempo em mergulhar nessa atmosfera de conhecimento e milagre, porque só o conhecimento da verdade pode libertar você. É preciso que a palavra, que essa voz do céu venha e confronte, e quebre, e destrone as coisas abaláveis, para que as coisas que são inabaláveis se evidenciem e permaneçam para te abençoar em nome de Jesus. Então, com Jesus, não é o que entra que contamina, é o que sai. Não é a lei que salva, é a graça.
Não é o merecimento que me salva, é o arrependimento. Repara que ele vem na contramão de vários conceitos, e tem muitos outros que eu não vou aqui mencionar hoje. Não é o que entra, é o que sai. Ele falou isso para quem? Para os fariseus. Quando queriam desmoralizá-lo, porque os seus discípulos estavam comendo, tinham vindo do mercado e não lavaram as suas mãos para comer. Ele diz, mas o que você está fazendo? Os seus discípulos não cumprem nossos rituais, não cumprem as tradições. Ele fala, não é o que sai, o que entra pela boca, que contamina o homem, mas o que sai da boca. Abra comigo lá em Marcos 7, versículo 15. Esse é o primeiro princípio de lógica que eu quero que você entenda hoje. Não é o que sai, não é o que entra, mas o que sai da boca que contamina. Não há nada, não há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Então, Cristo aqui, ele quebra a tradição da lavagem de mãos antes de se alimentar. Ele também quebra, por exemplo, no sábado, quando ele vai colher as espigas de milho, e eles vêm confrontar Jesus com isso. Ele fala, vocês não lembram como é quando Davi e seus homens tiveram fome e comeram o pão da preposição? Ele fala que, quando ele curou, lembra aquele paralítico que estava 40, quantos anos paralítico lá no tanque de Betesda? Não me lembro, há 39 anos, não me lembro. Muitos anos, várias décadas naquele tanque para ser curado. Aquele dia era um sábado, e ele cura aquele homem, e uma polêmica enorme acontece ao redor dessa história. Um dia, porque o homem foi curado e não sabia que era Jesus, depois você lê isso na Bíblia. Ele foi curado, houve uma intervenção divina nele, e ele não sabia que aquele homem era Jesus Cristo. Tanto é que, indagado pelos escribas, ele não sabia responder quem tinha curado ele. E muitos de nós somos assim. Temos tido intervenções divinas o tempo todo em nossas vidas, e nós não estamos atribuindo a quem devemos atribuir o milagre, que é o Senhor. Está sempre agindo, sempre fazendo, você entendendo ou não, crendo ou não, o seu amor, a sua misericórdia atua o tempo todo. Um pouco mais abaixo no texto fala o seguinte, encontrando ele no templo, acho bacana demais essa frase. Dias depois, não fala quantos dias a Bíblia, mas dias depois, Jesus está no templo. Ele fala, encontrando quem? O cara que estava paralítico. Ele perguntou, a sua fé te curou, legal, mas olha, não peques mais, para o seu estado não ser pior do que o anterior. Está lá na Bíblia, depois você confere. Alguns dias depois. E aí sim, o homem entendeu que a pessoa que o curou tinha sido Jesus Cristo. E o glorificou e comunicou para todo mundo que ele era o Cristo. Temos aqui duas coisas que nós temos que aprender. Primeira coisa, que Cristo ele quebrou a tradição do sábado, dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Meu Pai trabalha desde o princípio e até hoje, e eu também trabalho com ele. Ele mostrou isso claramente na Bíblia. E ele fala o seguinte também aqui, o que nós aprendemos com essa história? É que tem pessoas que têm milagres e não sabem, e não entregam esse mérito a Jesus. Mas tem aqueles também que têm milagre e não volta para o templo. Esse homem voltou para o templo. Quantas pessoas eu conheço que tiveram favores de Deus, milagres maravilhosos, e nunca mais voltaram para o templo para adorar? Voltaram para o seu ministério, ou abraçaram a causa que Cristo os apresentou. Muita gente só quer um milagre que Deus pode dar, mas não quer o Deus do milagre, não quer o Deus que dá a causa, não quer o Deus que sustenta. Esse homem voltou para adorar, e porque ele voltou, ele conheceu um pouco mais sobre aquele que o curou. Não, olha para cá, não se satisfaça com o superficial, você pode dizer amém? Deus tem muito mais para você. Ele quer não só curar você, mas se apresentar a você. As suas grandezas, a profundidade da sua lógica e do seu ministério. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer te usar. Então, Cristo, ele quebrou essas tradições,
dizendo, você percebeu errado. É tanta coisa em volta do que vocês vão comer, o que vocês... os rituais para você poder comer, mas você come coisas limpas, puras, higiênicas, mas o que sai da sua boca é morte, é destruição, é pecado, é lascívia, é mentira, é engano, é fofoca. O que contamina muito mais? Uma bactéria ou uma fofoca que te manda para o inferno? Sabe, isso, nós temos que entender isso. Essa é a lógica que Cristo quer trazer aqui, confrontar a lógica natural com a lógica espiritual. Isso é tão contagioso que quando você vê o apóstolo Pedro, repara, gente, tanto que isso é forte, se nós não lutarmos contra isso. O apóstolo Pedro, ele cresceu nessa cultura de lavar a mão, de coisas puras e impuras, sim ou não? Ele cresceu nessa cultura, mas ele teve 3 anos com Jesus, conheceu um Jesus crucificado e um Jesus ressurreto, andou sobre as águas, ele tinha experiências tremendas com Cristo, sim ou não? O dia que Deus o chama no terraço de Simão Corticeiro e dá para ele a visão dos lençóis para ele evangelizar os gentios, fala assim, Pedro, senta e come, que tinha carne de porco, tinha um monte de coisas que, pelo costume judaico, eram impuros. Ele fala, senta e come. Para a visão, ele briga com a visão celestial. Você tem noção da crença forte que era isso para a cultura deles? E estamos falando de um Pedro já convertido, experimentado, já com o Espírito Santo. Depois Pentecostes, Deus dá para ele uma visão espiritual e ele discute com a visão. Gente, quem que discute com a visão espiritual? Me fala. Eu fico de joelho, eu choro, eu tremo quando Deus fala comigo. Pedro está batendo boca com a visão espiritual. Ele fala, não posso, isso é impuro. Aí a visão responde, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Isso aqui faz assim, na minha mente. O maior problema de Deus são os homens, é o ser humano. Nós temos um monte de costume e crença que nos foram incutidos que são só de homens e não de Deus. Eu não posso nem pregar tudo que eu entendo, senão eu ia ser expulso da igreja. Porque tem coisas que são tão fortes em você que você ia me chamar de herege e blasfemo. Se Pedro chamou de herege Deus, ô Deus, você está sendo herege, como é que eu vou comer isso aqui? Pedro, vamos pensar aqui um pouquinho. Como é que é impuro aquilo que eu estou purificando? Pedro, por um momento, queria sobrepor a voz de Deus com a tradição da sua religião, com a tradição da sua herança cultural. Me responda, quantas vezes a tradição da sua família te afastou da sua fé? Eu já ouvi pessoas me disseram, eu não posso me converter porque eu vou estar traindo a minha família. A herança espiritual, a herança religiosa que nós trazemos por tradições. Eu falei, é um Pedro que sabe o que é certo, mas não consegue mudar por causa do seu ambiente. Eu não vou me converter, eu não vou dizer que eu sou crente, que eu concordo com isso, porque os meus amigos vão exercer tal pressão sobre mim. Então, nós temos que entender que a nossa lógica nos afasta da lógica de Deus e da nossa comunhão com Ele. Marcos 7:8 fala o seguinte, vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Quem que você serve de verdade? O evangelho, a revelação ou o costume da sua igreja? A quem você se converteu? A Deus ou à igreja que você está? Como que pergunta sem lógica? Não é sem lógica porque você às vezes está aqui porque você gosta de estar aqui. Você gosta da atividade, você gosta do ambiente. Você não se entregou a Deus, você se entregou à igreja, ao grupo, à atividade,
a satisfação de estar junto. Mas, pessoal, que afirmação forte, como você pode afirmar isso? Por quê? Porque quando houver um problema com quem você gosta hoje, você sai. Basta ter um problema. Você vai o quê? Sair. Porque você se entregou a quem? À igreja e não à causa. Isso é muito intenso, estou te falando aqui. É muito forte. Não se entregue à igreja. Não se entregue à causa. Se entregue a Deus. Se entregue ao Evangelho. Você pode dizer amém? Isso é muito forte. Isso é muito sério. Uma igreja que abraça a causa, ela vai longe. Ela queima pela causa. Ela queima. Não tem como você se converter à igreja. Você pode ser igreja. Você pode ser igreja. Igreja não é uma pessoa só, não. É um grupo, é uma instituição. É um grupo de pessoas com a mesma causa. Isso é igreja. Dizer eu sou igreja é errado. Dizer nós somos igreja é correto. Entende? Porque você fala, se eu falo eu sou igreja, estou dizendo eu sozinho sou o corpo de Cristo. Não sou. Estamos seguindo? Eu sozinho não posso ser o corpo de Cristo. Mas nós somos igreja? Somos, porque eu e você, em um só organismo, debaixo de uma só missão, de uma só causa, nós podemos ser igreja e nos mover debaixo das ordens deste cabeça. Então, essa frase, esse verso é muito forte. Vós deixais o mandamento de Deus, o que Ele te ensinou, o que Ele te ordenou, e vos apegais à tradição dos homens. Qual tradição, qual lógica que está te deixando atrasado, te deixando parado? Reflita sobre isso hoje. Outra lógica que ele quebrou, foi muito forte. Depois o apóstolo Paulo compra uma briga forte com esse assunto, que é, não é a lei que salva, mas é a graça que salva. A lei mata, o evangelho e a cruz, ela salva. Paulo define a lei como aio, como uma ama seca que te guia até o momento de você poder conhecer a Cristo. Uma lei que aponta para Cristo. Quando Cristo falou o seguinte, abre comigo, Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Encontraram? Abre aí, Mateus 5, 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mais uma vez, esse versículo é daqueles que só entende quem anda perto de Deus. Porque se eu interpretar esse versículo com a minha alma, eu vou entender o quê? Deus está dizendo que eu tenho que olhar para a lei, que a lei é importante. E tudo que está na lei tem que ser vivido. Mas Cristo fala ao contrário. Até aqui vigoraram a lei e os profetas. Daqui em diante, de João Batista em diante, se vigora o evangelho do reino de Deus. Quando você vai ler sobre esse versículo, que ele fala, eu não vim revogar a lei, mas fazer ser cumprida, a palavra cumprida quer dizer o seguinte, dar sentido à lei. A lei só tem sentido se o Messias se manifestar. Estão entendendo a diferença? Se Jesus não se manifestasse, não daria nenhum sentido para a lei. Não faria sentido a lei ter existido. Porque tudo da lei aponta para Cristo. O tabernáculo, o cordeiro da Páscoa que foi morto, o seu sangue na porta para que o anjo da morte não fosse tomar os primogênitos. A rocha que sai água, tudo na Bíblia, na lei, aponta para Cristo. Para que as pessoas pudessem enxergar Cristo na lei, ele tinha que existir, ele tinha que se manifestar, estão me entendendo? Então, para eu ter essa percepção, eu tenho que estar perto de Cristo. Entender a intenção de Cristo. E não viver o legalismo,
mas viver a graça, viver a libertação. Então, ele veio para nos dar libertação, nos dar graça, restabelecer a graça. Quem aqui gosta de ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Deixa eu ver aqui. Estude a Bíblia. Quando é que a lei foi escrita? Antes ou depois de Abraão? Depois de Abraão. A lei mosaica, a parte que está aqui do Pentateuco, eu quero que você aprenda, eu gosto de ensinar. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, os 5, tá? É o Pentateuco, é o que Moisés escreveu. Só foi escrito 400 e poucos anos depois de Abraão. Aí eu te pergunto, quero que você pense e me responda. Qual lei conduzia Abraão antes da lei existir? Cristo não veio trazer só a graça, ele veio restabelecer a graça, reafirmar uma graça que já existia antes da lei, manifestada ao próprio Abraão. Abraão não tinha lei, ele tinha relacionamento com o Senhor. A graça é a chance de eu me dar bem com Deus, falar com Ele e ouvir o que Deus está falando. É muito simples. E nós estamos mais ligados às tradições e aprovações humanas do que em fomentar esse relacionamento diário com o Senhor. Estamos seguindo? Essa é a lógica espiritual que nós não estamos servindo. Isso é triste. Isso é triste. Pastor, você sempre desafia a gente, porque eu sei que a gente precisa dar um passo mais largo para próximo de entender o Senhor, de andar com Ele. O Evangelho é sobre relacionamento com Deus, e não com a igreja, não com as pessoas da igreja, e não com os cultos. Isso faz parte de todo um conjunto, mas se isso não fomenta a sua relação com Deus, você ouvir a voz de Deus, você mudar constantemente, de nada funciona, de nada serve para a sua vida. Então, a lógica de Cristo é que não é pela lei, é pela graça. É pela salvação. Outra lógica é que não é pelo merecimento, é por arrependimento. Ele quebrou a lógica. Queridos, o cristianismo é a única religião na face da terra que não te pede nada, só fé. Pode pesquisar. Toda religião que a terra apresenta pede alguma coisa para ser feita para você ser salvo. Toda. Toda. Não vou falar aqui nomes porque isso está sendo transmitido, mas eu posso citar, se depois você quiser falar comigo, quais são os requisitos de quase todas elas para poder ter salvação. Só o cristianismo propõe a salvação pela fé, pela graça. Não por merecimento, mas por arrependimento, por fé e por redenção. Porque uma só pessoa pagou todo o preço. Se entregou na cruz. Um sangue justo e imaculado, igual eu preguei na semana passada. Um sangue que fala mais alto, que clama, que fala melhor do que o sangue de Abel, o justo, quando foi derramado. É o sangue de Cristo. É o único lugar, a única religião que propõe isso. É a única religião que não tem um fundador. Eu falei isso para uma pessoa uma vez, ela ficou assim, chocada. Eu falei, toda religião que tem um fundador já falhou na sua concepção. Porque a religião judaica e a religião cristã não foram fundadas. Elas surgiram de um relacionamento com Deus. Me mostra a data de fundação do judaísmo e a fundação do cristianismo. Não existe. Mas tem a data da fundação de todas as outras. É só você dar um Google. Você acha todas que foram fundadas. Porque foi um homem que fundou. O judaísmo e o cristianismo nasceram de consequências de intervenções divinas. E ninguém deu o nome. Os nomes, inclusive, nasceram de terceiros. Por exemplo, Hebreus. O povo hebreu foi chamado de hebreu por quê? Porque hebreu em hebraico quer dizer aquele que empreende e vence.
aquele que empreende tem sucesso. As pessoas em volta com medo de Abraão começaram a colocar o rótulo de Abraão de hebreu. Então alguém externo nomeou o povo hebreu de hebreu porque eles eram um povo que tudo que eles faziam dava certo. Tudo que eles empreendiam funcionava. Então o terceiro colocou um rótulo neles. Depois Judá e Israel tiveram nomes, por quê? Porque é nome de uma das tribos do reino de Judá. E de Jacó, que veio a ser Israel, nomeado por Deus. Então é uma história de um relacionamento. E que depois nos colocaram numa caixinha, numa prateleirazinha, tipo assim, religião e depois tudo o resto. Não, devia tirar a caixinha e pôr numa outra prateleira, porque não tem o fundador. Cristianismo, quem fundou? Nem Jesus fundou o cristianismo. Pastor, hoje você está demais. Agora eu vou embora. Nem Jesus fundou o cristianismo. Ele não mudou o judaísmo. Você vai estudar depois dessa. Nós fomos nomeados cristãos no primeiro século de forma pejorativa. É os cristianinhos, que eram os discípulos de Cristo. Roma, os romanos, os gregos, nos nomearam como cristãos. Nos batizaram. Jesus não pediu para sermos chamados de cristãos. Não pediu. Me mostra na Bíblia onde é que está. Não está. Mas é uma consequência de uma relação com Deus, uma relação com Cristo. O mundo nos rotulou e pegou e ficou. Mas nós existimos porque nós somos a consequência de uma onda de experiências com o Deus Altíssimo, o Deus maravilhoso. Você pode dizer amém? Nós somos uma expansão dessas experiências. E elas continuam até hoje. Quem aqui já sentiu Deus fortemente ou tem algum milagre para contar? Põe o braço no alto. Todo mundo tem um milagre para contar. Um testemunho forte, algo inexplicável que viveu. Que testifica que Deus está agindo até hoje. Isso é muito poderoso. É igual quando eu falo sobre comida, né? Estava aqui falando há pouco sobre isso, sobre que não é o que entra pela boca, mas é o que sai que contamina o homem. O que tem de gente com paranoia, porque isso é consagrado ao diabo. Porque eu, não posso nem falar marcas aqui, né? Tem um pacto com Satã. Eu falei, se eu for preocupar em quem tem pacto com quem, para eu poder almoçar, eu tenho que ir só para minha casa e talvez não cozinho. Talvez eu nem vou cozinhar. Aí eu falei outro dia para uma pessoa, mas que Deus fraco essas pessoas servem? O meu Deus não é tão fraco assim não, para não consagrar aquilo que eu estou comendo. Eu não sirvo um Deus tão fraquinho, senão o meu Deus é muito forte. O que importa é o pacto que eu tenho, não é o pacto que o outro tem. Estão entendendo? Isso chama-se tradições, costumes que vão confrontando a lógica espiritual. Para a gente concluir, aqui em Marcos 7:33, mostra um milagre que ele opera em um surdo mudo. E fala o seguinte: Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. 35. E abriram-se os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Quando eu olho para esse versículo, para esse texto, eu vejo um Deus que mostra como que ele também opera no espiritual. Aqui ele opera no físico, para curar um mudo e um surdo. Porque você fala consoante que você ouve. Se você for estudar sobre o fenômeno da fala, você vai ver o seguinte, inclusive, esse é um milagre, isso é um efeito científico que ninguém explicou até hoje. Quem falou a primeira vez? Porque é provado que se uma criança passar do período de aprendizado sem ouvir nada, ela vai ficar muda para sempre. Quem aqui já leu isso? É provado, ou seja, para você aprender a falar, você tem que ouvir. Então, alguém teve que falar com alguém para poder existir a fala. Tá? Depois você lê sobre isso. Tem uma janela muito curta de idade, que se a pessoa não ouvir ninguém, ela não consegue falar mais.
Então, a ciência não consegue explicar isso. Como é que o homem falou? Porque tem que ter ouvido para poder falar. Quando Jesus quer curar esse homem, ele não vai na raiz do problema, que é na fala em si. Ele vai aonde? Na audição, nos ouvidos. E assim também é a cura espiritual. Se Deus não curar o seu ouvido, não curar o que você ouve, não te der ferramentas para você filtrar aquilo que você ouve, a sua fala vai ser condicionada. A sua vida vai ser condicionada, porque o que entra nos seus ouvidos vai condicionar a sua fala e a sua boca. Vamos ler o texto todo? Marcos 7, versículo 32. Abra comigo aí. Abriu? Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na sua língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Queridos, Efatá, faça comigo, Efatá. Efatá quer dizer abre-se, abre-se. Se Deus não abrir o seu ouvido para ouvir as coisas espirituais, nada de virtude vai sair de você. Hoje eu oro para que Deus abra não só o seu ouvido, mas a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, em nome de Jesus. Eu estava lendo sobre isso, eu estava já sentindo um movimento espiritual de Deus fazendo essa abertura em nossa alma. Porque não há cura se Ele não abrir nossos ouvidos, se as escamas dos olhos não cair. Que Deus possa abrir os seus ouvidos, queridos. Que você possa travar a guerra, a batalha correta de proteger aquilo que você ouve, aquilo que alimenta a sua alma. Qual é o filtro que você aplica para você ouvir as coisas? Tem coisas que eu rejeito. Não rejeito de tampando, mas eu escuto, mas não deixo entrar aqui. Não deixo entrar aqui no meu coração. Entende? Não deixo, porque isso é poderoso. Agora, tudo que vem eu aceito, tudo que aparece eu compro. Nós temos que ter um critério interessante, mas mais exigente. Então, que Deus possa abrir os seus ouvidos, o seu pensamento, o seu entendimento em nome de Jesus. Só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Eu quero que você fique de pé onde você está. Eu quero orar com você hoje. Quero que você pense em tudo isso que eu falei hoje, sobre as lógicas espirituais. E que você possa refletir o como você está comprometido em viver isso. Em confrontar aquilo que você acha que sabe, aquilo que você acha que entende. Ele fala, aquilo que entra não contamina, mas aquilo que sai contamina. Não é pela lei, é pela graça. Não é por merecimento, é arrependimento. Quero que você entenda isso hoje. Feche os olhos onde você está. Quero que você ore. Até que ponto o Evangelho tem te desafiado? Tem desafiado você, a sua vida, a um passo maior? Você acha mesmo que só manter uma rotina religiosa vai mudar a sua história? Você acha mesmo que se você não tiver uma relação com Deus, onde Ele vai penetrando a lógica natural, para que a lógica espiritual permaneça, você não vai ter experiências maiores com Ele? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você consegue entender as coisas do Senhor, se você entender o próprio Deus, para de confrontar as coisas que Deus te desafia com a lógica
do seu dia a dia, em nome de Jesus. Deus tem um plano para nossas vidas, para a sua vida. Ele quer te ver num lugar maior e melhor. Quem pode dizer amém? Mas o primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador. É o primeiro passo. É o passo mais importante. O que te move no seu dia a dia? O que te move? Reflita isso hoje. Feche suas olhos onde você está. Comece agora a falar com